A Rússia está sem voluntários. Apesar dos altos prêmios, o número de pessoas dispostas a morrer por drones por dinheiro já chegou ao máximo. Putin deve escolher entre encerrar a guerra ou enviar mais homens contra a vontade deles para a linha de frente. Policiais armados entre bancos de supino e esteiras. Em academias russas, as forças de segurança agem com rigor na caça por homens para a linha de frente de Putin. Homens são parados durante o treino, imobilizados e revistados. O foco são homens no serviço militar obrigatório. Pelo que parece, isso vai acontecer e uma nova mobilização está por vir. Neste vídeo, explicamos como isso ocorreu, porque a Rússia enfrenta a crise mesmo com avanços na linha de frente e como Moscou tenta resolver sem provocar revolução. Santo Deus, economize mais na Holly com meu código. A falta de pessoal na Rússia ficou tão grande no verão de 2022 que Putin teve que anunciar uma mobilização parcial no outono. 300 mil soldados foram convocados, mas ao mesmo tempo 700 mil fugiram do país com medo de serem enviados para a guerra. Apesar de suprir a linha de frente, a mobilização trouxe danos econômicos tão graves que outras mobilizações se tornaram inaceitáveis. Os 300 mil supriram a necessidade imediata da linha de frente, mas não eram solução sustentável. Em seguida, começou o recrutamento. Nos presídios, foi oferecido perdão aos prisioneiros. Milhares de soldados russos morreram desde o início da invasão. O Kremlin estaria recrutando até em prisões para novos combatentes. Segundo relatos de familiares, criminosos estão recebendo ofertas de anistia se lutarem. Agora isso está em lei e até o juiz de instrução deve considerar como alternativa ao processo criminal. O serviço militar, ao contrário da Ucrânia, no entanto, a Rússia não treina adequadamente seus recrutas vindos das prisões, nem os integra como soldados de igual valor. Em vez disso, esses recrutados são enviados em missões suicidas nas unidades Sturm Z ou Sturm V. No verão de 2022, iniciou-se o recrutamento de voluntários, mas sem sucesso suficiente. Desde o início de 2023, o foco foi em voluntários, com prêmios maiores. Primeiro vieram, é claro, os patriotas. Também vieram ideólogos que queriam lutar por uma grande Rússia e por uma ideia imperial. Como isso não dura para sempre, foi preciso aumentar os incentivos financeiros. Esses incentivos continuaram crescendo, mantendo até hoje um fluxo constante de 30 mil a 40 mil homens por mês. Era evidente que isso não duraria para sempre. Já debatemos isso várias vezes no canal. Além disso, na Rússia, os recursos financeiros são obviamente limitados, enquanto os problemas econômicos continuam aumentando. Mesmo assim, os prêmios seguem aumentando rapidamente, 3 a 4 milhões de rublos em Tyumen. E atualmente há uma imagem de Moscou oferecendo a partir de 6 milhões de rublos, ou seja, cerca de 64 mil euros se você assinar um contrato. Da mesma forma, as empresas devem ajudar no recrutamento, seja convencendo seus funcionários a assinar um contrato com o exército ou fornecendo dinheiro para pagar pelo recrutamento. Todos os meios imagináveis para recrutar soldados estão sendo utilizados. Além disso, há bônus para quem recrutar terceiros. Isso também foi implementado. Isso gera relatos de que recrutas obrigatórios são frequentemente forçados a assinar contratos. Ou o contrato é simplesmente falsificado. Se os recrutadores conseguirem, é financeiramente tentador. A Rádio Europa Livre informou que 3 recrutas obrigatórios de Sakhalina processaram o Ministério da Defesa. Eles foram confrontados com contratos supostamente assinados por eles, mas especialistas depois identificaram as assinaturas como falsas. Mas era tarde. Os 3 já estavam mortos. Um tinha ferimentos nos braços e pernas por estilhaços. A mãe usou todos os seus contatos. O pai era uma pessoa importante lá. E enquanto o filho ainda estava vivo, eles planejavam tirá-lo do hospital assim que o braço e a perna dele estivessem curados dos 2 estilhaços de granada. E aconteça o que acontecer, talvez ele fosse preso, mas ao menos continuaria vivo. No fim, eles foram mais espertos. Eles mentiram quando prometeram dar a ele pelo menos umas pequenas férias para se recuperar. No final, mentiram novamente. Mandaram ele para a batalha, mesmo mancando e sem a mão direita funcionando. Em outras palavras, ele nem conseguia segurar uma metralhadora. Eles tentaram se livrar dele rapidamente, sem deixar provas. Ele prova que hoje não se pode mais servir ao exército como conscrito. Eles te pegam sem dizer uma palavra para a guerra.
E se você for ao tribunal, eles te mandam para o ataque suicida. A saúde é importante para todos, não só para soldados. O patrocinador de hoje pode ajudar. Minha rotina matinal mudou muito nos últimos anos. Antes, eu costumava começar o dia direto com café e trabalho. Hoje, reservo alguns minutos para preparar corpo e mente. Antes de ligar o computador, tomo meu AG1. Virou meu ritual diário, simples, rápido e eficaz. Quem, como eu, trabalha concentrado por horas, se movimenta pouco e nem sempre se alimenta da melhor forma, sabe que isso não é o ideal para a saúde a longo prazo. Para não deixar faltar vitaminas, minerais e probióticos, criei o hábito de tomar AG1 todas as manhãs. Diferencial, a fórmula tem mais de 15 anos de pesquisa e passa por melhorias contínuas. Recentemente, foram adicionados mais magnésio e novas cepas de bactérias. No setor, poucos avaliam seus produtos cientificamente, mas a AG1 aposta em estudos duplos cegos, randomizados e controlados por placebo. Comprovou-se que nutrientes do AG1 são absorvidos rapidamente e de forma eficiente, e que a quantidade de boas bactérias intestinais no microbioma pode aumentar em até 10 vezes. A G1 possui certificações da Kerner List e Informed Choice, sendo regularmente testado por laboratórios independentes. Se é por isso que não fiquei doente desde então, ou se a minha rápida regeneração após o treino tem a ver com os antioxidantes e minerais presentes, não posso afirmar com certeza, mas percebo a diferença positiva. A rápida absorção de nutrientes e o aumento das boas bactérias intestinais foram cientificamente comprovados. Na minha rotina agitada, o AG1 me garante não ter deficiências nutricionais. Tudo isso sem tomar vários comprimidos, apenas uma bebida saborosa que virou parte da minha rotina matinal. Se quiser testar o AG1, use meu link www.drinkag1edson.com/mgxt.entoze. Ao assinar o plano mensal, você recebe uma oferta exclusiva de €69. Kit de boas-vindas, 5 Travel Packs e vitamina D3 e K2. A assinatura não tem custo de envio, é flexível, pode ser pausada ou cancelada e conta com garantia de devolução em 30 dias sem riscos. Experimente em www.drinkag1.com/mgxt.de. Mesmo com essas medidas, a qualidade dos recrutas segue caindo. Um blogueiro militar russo, mobilizado em setembro de 2022 e ainda vivo, relata suas experiências. Meu primeiro encontro pessoal com você aconteceu em janeiro-fevereiro de 2024, quando nosso regimento foi transferido para um campo de treinamento no interior como parte de uma rotação. Conheci 9 soldados contratados recém-transferidos para o regimento. Em janeiro de 2024, eram homens comuns de 40 a 60 anos, além de jovens de 19 a 25 anos, fora do serviço militar obrigatório. E quase todo segundo homem nunca tinha servido no exército. Em geral, eram trabalhadores comuns, inclusive das áreas rurais. Mas em termos de informação, eles eram como crianças. Eles não se informaram nem online, nem com parentes de soldados mobilizados de suas próprias comunidades sobre as realidades da Operação Militar Especial, ou seja, da Operação Militar Especial. Eles acreditavam nos programas de televisão e assinavam contratos sem ler as letras miúdas. A próxima fase dos recrutas foi em agosto ou setembro de 2024. Então fui até o fundo, para um campo compacto de prisioneiros das companhias disciplinares B. Vi um outro tipo de soldados contratados, uma visão assustadora. Sinceramente, imagine piratas em obras de artistas modernos. Cabelos grisalhos, longos e desgrenhados, desdentados, com olhares que iam do ódio à leve insanidade, desnutridos, abaixo do peso. E alguns soldados do exército regular que os lideravam, com músculos normais, cortes de cabelo bons e olhos de quem tem uma vida mais fácil, um contraste inesquecível. Eram criminosos que estavam cansados de cumprir longas penas novamente por crimes graves, assassinos, ladrões, traficantes de drogas. Em janeiro de 2005 começou a terceira fase da integração dos novos soldados. Vi uma série de pessoas que estavam em situação ainda pior do que os prisioneiros mencionados no parágrafo acima. Eles eram sem teto e alcoólatras inveterados. Naquela época, quase toda semana morriam combatentes desse exército de reserva apenas pelo estresse. Eles não faziam trabalho físico com paz, nem carregavam itens pesados como coletes, metralhadoras ou munição há muito tempo.
Entre os últimos recrutas, alguns morreram simplesmente de exaustão, nem foi por fogo inimigo. Donald Trump conseguiu por um tempo conter a queda da qualidade e o aumento dos custos com resultados menores. Entre o fim de 2024 e o início da primavera de 2025, os recrutamentos cresceram muito. Na esperança de que Donald Trump trouxesse a paz rapidamente, quem assinasse naquele momento receberia os bônus de recrutamento sem precisar lutar. Como a paz não veio, foi só fogo de palha. Pelo menos desde 2024, muitos dos que poderiam assinar um contrato com o exército perceberam que isso não era uma boa ideia. O blogueiro russo Alex Kartavich relatou que quase não há mais contratos sendo assinados. Ele perguntou aos 100 mil assinantes por que não assinam mesmo com grandes incentivos financeiros. Algumas das respostas são reveladoras, porque o treinamento de um jovem soldado contratado dura 2 semanas. Durante o meu serviço militar obrigatório, eles não me ensinaram nada e aqui também não terão tempo para isso. De que adianta então capturar drones com o meu rosto em vez do rosto de outros? O blogger Vault 8 resume de forma concisa mais de 4.000 respostas. Desde 2023, quando começou o recrutamento em massa de soldados contratados para a guerra, muitos milhares desses soldados contratados caíram em manobras enganosas de seus empregadores e levaram esse entendimento para casa durante as férias ou após serem dispensados por incapacidade para o serviço. Eles contaram para todos os conhecidos, amigos e até mesmo para candidatos interessados como isso funciona, da seguinte maneira: no recrutamento, o exército promete um contrato de 1 ano. Eles foram enganados. Os novos soldados contratados servem por tempo indeterminado até o fim da mobilização parcial, assim como os mobilizados e de contrato de curto prazo do pré-guerra. O engano em relação às condições de serviço é o principal motivo pelo qual pessoas decentes pararam de assinar contratos a partir do verão de 2024. Então exércitos começaram a recrutar dependentes químicos. Em segundo lugar, o exército enganou-os sobre onde e como um determinado candidato serviria. Muitas pessoas decentes com ensino superior e formação especializada queriam se tornar operadores de drones, artilheiros, técnicos de manutenção e oficiais de comunicação. Havia também pessoas com sérias limitações de saúde entre eles. Foram enganados novamente. A política dos comandantes do exército era todos para o ataque frontal. Mesmo que alguém tomasse a iniciativa pessoalmente, se candidatasse a informações que exigiam ensino superior ou técnico, ainda assim precisava participar de 1 a 3 ataques frontais até sofrer seu primeiro ferimento. Só então eram designados conforme desejavam. Essa política dos comandantes torna a motivação pessoal de candidatos qualificados a contratos inútil. Por isso, a maioria dessas pessoas desistiu da ideia de assinar um contrato desde o verão de 2024. Em vez disso, começaram a recrutar pessoas motivadas de comunidades marginalizadas, pessoas sem teto e prisioneiros desmotivados. Em terceiro lugar, há equívocos sobre a duração e qualidade do treinamento. Esses períodos geralmente não são divulgados, mas em anúncios de emprego regionais, às vezes foi informado que o treinamento duraria de 1 a 2 meses. Na verdade, antes do início deste ano, ela era de 14 dias, agora são 21 dias. Isso não é suficiente para a maioria dos candidatos. Além disso, há inúmeros relatos de interrupções no treinamento, e os candidatos literalmente morriam de 4 a 13 dias após assinarem o contrato em sua primeira batalha. Soldados recém-contratados, quase escravizados e desmobilizados com deficiência relataram isso durante licenças ou após a desmobilização. Resumindo, o principal motivo para a queda no número de candidatos a um contrato com o Ministério da Defesa russo é a política do empregador de enganar sistematicamente os candidatos. Esse engano envolve os principais aspectos do recrutamento de candidatos: escravidão vitalícia até o fim do 2º distrito militar. Em vez do serviço de 1 ano prometido, designação exclusiva para a tropa de assalto, desconsiderando especializações militares, treinamento e preferências pessoais dos candidatos. Breves interrupções, tempos de treinamento insuficientes, bem como uma política de interrupção do treinamento e envio antecipado de novos soldados contratados para seu primeiro combate. Em certas regiões, como relatado, isso está sendo respondido com prêmios mais altos.
Porém, o aumento dos prêmios terá que lidar com menos recrutas. A maioria daqueles que estão dispostos a participar da guerra por dinheiro já assinou. Para os outros, os valores são assim. Agora também surgem as fissuras esperadas no sistema. Tartaristão, que antes estava entre os maiores prêmios com 3,1 milhões, agora reduziu para 800 mil. Com isso, não está sozinho. Agora, várias obras já reduziram drasticamente os prêmios. Os prêmios estão caindo, mas por quê? Está comprovado que os prêmios estão caindo. E isso é uma mudança significativa. Talvez a Rússia precise de menos soldados? Contra isso, não pesam apenas as dolorosas perdas de cerca de 35 mil homens por mês, mas também os planos russos de continuar ampliando as forças armadas e torná-las o segundo maior exército do mundo. Talvez queiram menos soldados para reduzir perdas. Enquanto a Rússia não conseguir realizar ataques mecanizados eficazes, suas ofensivas seguirão sendo muito custosas em perdas. Pequenos grupos ou soldados isolados vão contra o princípio militar da concentração de forças e sofrem grandes perdas por isso. Assim, enquanto Putin não reduzir o ritmo, o que daria uma pausa à Ucrânia, essa abordagem não é convincente. Podem estar trocando os locais por mercenários estrangeiros. Em abril de 2025, 1.500 estrangeiros foram identificados lutando pela Rússia. Em novembro de 2024, já havia 3.000 cidadanias concedidas a estrangeiros que lutaram pela Rússia. Os Estados Unidos da América afirmam que milhares de cubanos agora lutam pelo país. Mesmo multiplicando esses números por 10 ou usando as maiores estimativas, as perdas seriam de apenas 2 a 3 meses que estrangeiros poderiam suprir. Estrangeiros só podem substituir soldados russos se o recrutamento aumentar muito. Além disso, as perdas continuam, então os prêmios ainda diminuem. O Ministério da Defesa paga só 400 mil rublos, o restante dos prêmios vem de fontes locais. Enquanto algumas regiões ainda conseguem aumentar o orçamento, em outras os prêmios estão praticamente desmoronando, certo? O motivo mais provável, portanto, é que as províncias simplesmente não podem mais arcar com isso. Como mostra o projeto Ideal Reale, Bashkortostan está em primeiro lugar entre as regiões em relação ao número de mortes confirmadas na guerra na Ucrânia. O bônus de assinatura em 5 de junho foi reduzido de 1,6 milhão de rublos para 1 milhão. Além disso, o prêmio adicional pela assinatura de um contrato em Ufa foi reduzido de 1,2 milhão para 600 mil. Segundo o economista entrevistado pelo jornal, isso pode estar relacionado ao crescente déficit orçamentário da região. Em maio, a Assembleia Estadual do Bashkortostão alterou a lei orçamentária para 2025 e aumentou o déficit de 4 bilhões para 9,4 bilhões de rublos, ou seja, de 1,3% para 3% das despesas totais. Nas regiões de Nizhny Novgorod e Samara, o déficit orçamentário no primeiro trimestre atingiu 19% e 6%, respectivamente, como explicou a economista Natalia Subarevich ao Vedomosti. Os estrangeiros, portanto, não podem substituir as deficiências de pessoal. Os voluntários estão desaparecendo. Um avanço em tecnologia ou tática que reduza drasticamente as perdas e aumente drasticamente os sucessos é possível, mas improvável. Uma redução da intensidade não é esperada por Putin, pois ele quer e precisa manter a pressão sobre a Ucrânia. Resta apenas o recrutamento forçado. Uma segunda onda de mobilização é constantemente esperada e anunciada por meio de rumores. Seria inteligente da Rússia. Em um vídeo anterior falei sobre como é problemático para a Rússia se ela precisar mobilizar novamente. A primeira leva de 300 mil foi enviada para a guerra contra a sua vontade. No entanto, esses homens não foram substituídos por uma segunda onda de mobilização. Na verdade, eles ainda estão em serviço até hoje. Pelo menos os que ainda vivem e não foram mutilados. Os mobilizados sabem que só escapam da guerra pela morte ou mutilação. A primeira mobilização foi, portanto, um aviso para todos, e a falta de rotação cria perspectivas terríveis. Mobilizados seguem há 3 anos em serviço contra a vontade, ao menos os que restam. O governo de Putin, portanto, tem medo de uma nova mobilização, mas também de protestos e de mais centenas de milhares que, consequentemente, fugirão do país. Por isso,
decidiu transferir o peso da guerra para voluntários e 300 mil infelizes, hoje isso não basta mais, e a Rússia dificilmente evitará um recrutamento forçado. Aqui, os atos russos de guerra híbrida poderiam de repente fazer sentido. A mobilização se justifica caso a OTAN reaja firmemente às provocações. Para isso, a Rússia vem se preparando sistematicamente desde o início da invasão total. Antes, a convocação em papel permitia se esconder. Agora há convocações militares digitais. Muitos que estavam ameaçados de serem convocados ou que já haviam recebido a convocação conseguiram fugir para o exterior. Agora, as bases legais foram criadas para que, ao ser convocado, um pacote inteiro de medidas seja ativado automaticamente, incluindo uma proibição automática de saída do país. A Rússia também não aumentou massivamente o número de conscritos nos últimos anos sem motivo. Com o número de conscritos aumentando constantemente, temia-se originalmente que a Rússia pudesse usá-los na Ucrânia ocupada. Segundo a Rússia, lá também é Rússia. Uma atuação lá seria teoricamente possível em certas condições, mas nunca ocorreu. Ainda assim, o número de recrutas cresceu a cada ciclo de convocação. Esses ex-recrutas recém-formados, ao concluir o serviço militar obrigatório, perdem a proteção de recrutas em missões de combate. A Rússia convocou, desde o início da guerra, incluindo os recém-incorporados, mais de 1,1 milhão de homens, todos recém-formados, e que praticamente não precisam de reciclagem antes de serem enviados para o combate. Se a Rússia mobilizar, terá cerca de 1 milhão de homens prontos para serem empregados imediatamente. Se a Rússia fizer isso, suprirá sua necessidade de pessoal, mas a um custo alto. Especialmente a mobilização de setembro de 2022 deixa os recém-mobilizados sem esperança de um final feliz. No caso de uma nova mobilização parcial, seria de se esperar novamente uma fuga em massa. Protestos de parentes pelo país poderiam ocorrer, enquanto muitos homens tentariam fugir ou se esconder. Isso, diante da urgente necessidade de soldados e grande escassez de mão de obra na Rússia, seria muito perigoso para o regime de Putin. No Kremlin, eles obviamente estão cientes dessas circunstâncias já descritas. Voluntários não serão mais suficientes, e não será possível recrutar estrangeiros em número suficiente. Novas mobilizações parciais seriam suicidas para o regime. A Rússia deve tentar resolver o problema ativando reservistas continuamente. O Ministério da Defesa russo propôs uma lei aprovada pela Comissão Legislativa e que conta com o apoio do governo. Na alteração proposta, os reservistas da reserva de mobilização poderão ser convocados para serviços de defesa, mesmo em tempos de paz e também no exterior. Atualmente, os reservistas só podem ser convocados para cumprir tarefas durante uma mobilização ou em tempos de guerra. O projeto de lei prevê estender essa possibilidade também para tempos de paz. Com isso, seria possível empregar reservistas para determinadas tarefas, tanto dentro da Rússia quanto no exterior. O projeto de lei utiliza definições bastante amplas que permitem o uso de pessoal em diversas situações, sem a necessidade de leis adicionais para cada caso específico. Isso se aplica, por exemplo, às disposições sobre o uso de reservistas fora da Rússia, já que as regiões de Sumy e Kharkiv, onde ocorrem combates, de júri também estão fora do país. Como está sendo escrito aqui na mídia russa, trata-se explicitamente também do uso na Ucrânia. Isso se aplica apenas aos reserva de mobilização, com cerca de 2 milhões de homens. Ela é composta por voluntários que assinaram contratos com o Ministério da Defesa. Militares russos atraem com pagamentos altos. Por exemplo, os pagamentos mensais antes do treinamento militar chegam a até 6 mil rublos para cabos, sargentos e soldados, e até 10 mil rublos para suboficiais. Para o serviço contínuo na reserva, os reservistas recebem um adicional em seu salário mensal, 10% para reservistas com 3 a 5 anos de serviço, 20% para 5 a 10 anos de serviço, e para contratos com duração superior a 20 anos, o adicional corresponde à metade do salário. Ao assinar um novo contrato, é feito um pagamento único no valor de um salário mensal. No treinamento, reservistas recebem mais. Praças e suboficiais até 30 mil rublos oficiais, 70 mil, o salário médio deles no trabalho também é mantido. Esses reservistas, em contrapartida, precisam passar por treinamento militar anual e, assim, mantêm um nível de treinamento relativamente bom.
Portanto, é financeiramente muito atraente ingressar na reserva de mobilização. Até agora, isso também não resultou em nenhuma missão na Ucrânia. Com essa alteração na lei, cuja aprovação deve ser apenas uma formalidade, a Rússia pode aumentar seu efetivo e anunciar novas mobilizações. Isso poupa a Rússia de agitação social. A reserva de mobilização é formada por voluntários recompensados com bons pagamentos e, como no início da guerra, só afeta quem optou por servir nas Forças Armadas. O fato de muitos reservistas não quererem ir para a Ucrânia e ainda não terem assinado contratos não mudará nada. O Kremlin pode manter a aparência de usar apenas voluntários diante do povo. Se o número de 2 milhões estiver correto, o que parece plausível. Assim, a Rússia pode cobrir seu consumo atual por mais 4 anos. Além disso, chegarão recrutas estrangeiros e criminosos que ficarão disponíveis para as tarefas mais arriscadas, já que a morte deles não vai importar muito para o povo. A lei proposta prevê uma convocação para exercícios de no máximo 2 meses. Isso provavelmente significa que, a cada convocação, os soldados teriam que ficar no máximo 2 meses na linha de frente na Ucrânia. No entanto, não há nenhuma restrição quanto ao número de convocações por ano para a reserva de mobilização ativa. O problema aqui é que 2 meses provavelmente são muito pouco tempo, ainda mais considerando que o período de deslocamento até a linha de frente também deve ser incluído. Efetivamente, os soldados poderiam ficar na linha de frente, na melhor das hipóteses, de 4 a 6 semanas, o que reduz sua capacidade de combate devido à falta de adaptação ao local. Assim, sempre haveria tropas descansadas disponíveis. Esses soldados também saberiam que só precisam aguentar por um determinado período e depois poderiam voltar para casa. Isso deveria ajudar na motivação. A Rússia, se usar a reserva de mobilização, a Rússia deve suprir o pessoal necessário até o fim da década, mantendo a intensidade atual. A curta duração da missão será uma desvantagem, porque as tropas não conseguirão se acostumar com as particularidades do ambiente. Nos primeiros dias, a orientação e adaptação, quando os soldados conhecem os desafios e particularidades locais, seja do material, ambiente ou inimigo. Haverá pouco tempo para isso, o que será uma desvantagem. Ao mesmo tempo, a moral será muito mais alta, porque o fim da missão estará sempre à vista e parecerá ao alcance. Membros da reserva de mobilização não têm direito de rescisão e assinam contratos por tempo determinado. Um primeiro contrato geralmente é válido por 3 anos, contratos subsequentes por 3 ou 5 anos, ou até o limite de idade. Era esperado que reservistas prestes a ter o contrato encerrado fossem orientados a renovar, pois, do contrário, poderiam ser enviados ao próximo ataque. Assim, a reserva de mobilização deve ser suficiente em pessoal por bastante tempo. Fundamentalmente, é um bom sinal que a resistência da Ucrânia tenha sido tão bem sucedida que a Rússia precise recorrer a outros meios para recrutar soldados. Também o retorno de recrutados à força parece a princípio um bom sinal. No caso de uma nova mobilização, que é temida em grande parte da Rússia, haverá distúrbios e turbulências no mercado de trabalho russo que terão um impacto pesado. Se a Rússia, por outro lado, recorrer à reserva de mobilização, a guerra atingirá as massas russas. Isso pode fortalecer o desejo de paz na Rússia, porque não serão mais apenas os imprudentes e antissociais que morrerão na Ucrânia. Isso também indica que a Rússia não ficará sem homens. No entanto, internamente, isso também será um sinal ruim para a Ucrânia. Os próprios soldados não serão rotacionados nem desmobilizados. Até agora, isso não foi diferente do lado russo. No caso com a reserva de mobilização, soldados ucranianos exaustos enfrentarão russos descansados. Talvez isso devesse ser feito na Ucrânia. Milhões de homens estão registrados para o serviço militar, mas não foram mobilizados. Talvez a Ucrânia devesse usá-los também em rotações regulares. Tanto uma mobilização russa quanto o uso de reservistas aumentam o risco de escalada. Em caso de mobilização, há risco de fuga da Rússia, que o serviço secreto pode usar para infiltrar agentes. Se a Rússia mobilizar sob o pretexto de lutar contra a Ucrânia, ela pode, pelo menos em teoria, convocar mais pessoal do que o necessário na Ucrânia. Combinado com reservas de tanques já formadas,
Isso pode concretizar o cenário de ameaça contra a OTAN, por exemplo, nos Balcãs, de forma significativamente mais rápida. Se a reserva de mobilização for usada, a Rússia reúne um contingente de reservas experientes em combate que atinge 7 dígitos. Também não é nada bom para a OTAN. A resistência feroz da Ucrânia encurralou a Rússia. Isso levou a Rússia a uma mobilização em setembro de 22, forçando o país, o que teve graves consequências políticas internas. Depois disso, os voluntários recrutados foram enviados de forma tão imprudente pelo lado russo que o suprimento deles está praticamente se esgotando. A Rússia já esgotou quase totalmente o recurso ao recrutamento voluntário. As altas recompensas e a propaganda agressiva funcionaram, mas têm impacto limitado, estão mais caras e com qualidade pior. Ao mesmo tempo, a Rússia está apertando ainda mais as condições econômicas. A consequência, o regime se depara com duas opções desagradáveis: paz ou mobilização. Se a Rússia mobilizar, pode repetir setembro de 2022. Consequências internas mais graves, pois os convocados já sabem o que os espera, o que pode ameaçar o regime de Putin. Minha conclusão: é provável que nos próximos meses não haja mobilização em massa, mas sim convocação escalonada de reservistas que serão legalmente empregados, de preferência sem usar a palavra mobilização. Isso mostra que, na Rússia, aprenderam muito com os últimos 3 anos e meio. Apesar de problemática para a Rússia, essa medida é menos preocupante que a alternativa. Será um grande desafio para a Ucrânia. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder análises da guerra na Ucrânia. Nas próximas semanas farei mais vídeos sobre isso. Qual o papel dos combatentes estrangeiros para a Rússia como a indústria? A situação econômica na Rússia influencia diretamente a guerra e como a Ucrânia reage a isso. Obrigado pela atenção e até a próxima. Um agradecimento especial aqui aos apoiadores no YouTube e também no Patreon. Quero agradecer especialmente aos tenentes Bertainment, Der Schneckmacher, Boomer Opa, Robert Viel, Yanis G, Anti-X, Sasha Müller-Cunningham, União Europeia Stress, Uwe Dufayne, Nickname 2Bib, Karsten Schultz, Sasha Horvath, Gulashnasha, 4000 Tequila 42 e B10 Lawyer. Muito obrigado de coração. Sem eles isso não seria possível.